Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Olha eu aqui, professor Ticiano Lavô, a seu dispor para mais um ao vivaço, com muita honra e satisfação pela Tribo Concurso, com a disciplina Conhecimentos sobre o município de Quixadá. Para você aí que se prepara para o concurso, seja da Guarda Municipal de Quixadá, seja agente de trânsito de Quixadá, seja qualquer concurso do município de Quixadá, que irá trazer para você a disciplina Conhecimentos sobre o município de Quixadá. É comigo, professor Ticiano Lavô, que você aprende sem sentir dor. E a partir de agora, você terá a oportunidade de degustar, tá? Aqui ao vivaço com você, a gravação de mais um bloco que irá constar, que irá estar lá na nossa plataforma Tribo Concurso para você, do nosso curso online sobre conhecimentos, né, acerca do município de Quixadá. Beleza? Bora para cima? Bora para cima. Vou apertar o play aqui para começar a gravação desse bloco e você vai me acompanhar daí, ao vivaço, esse bloquinho. Bora para cima? Bora para cima. Então é o seguinte, ó. Olha eu aqui de novo, professor Ticiano Lavô, a seu dispor. Bora para cima de Quixadá, mais um bloco da nossa disciplina, da nossa viagem nos conhecimentos sobre o município de Quixadá. Belíssima cidade de Quixadá, belíssima terra dos monólitos. E nesse bloquinho de agora, nós vamos começar, tá? Tá aí, né, o brasão de Quixadá. Depois a gente analisa, né, essa imagem. Vamos começar esse bloquinho falando dos municípios circunvizinhos ou municípios limítrofes. Que é isso, professor? Oxe, com quem Quixadá faz limite? Isso é questão recorrente. Toda banca que elabora uma prova de conhecimentos sobre o município costuma trazer uma questãozinha sobre isso. Com quem aquele município faz limite? Bem simplesinho, questão meramente decoreba, tá? Detalhe, né? Municípios fazem limites, não fazem fronteira. Quem faz fronteira é país. Nem fazem divisa. Quem faz divisa é estado. Município com município faz o quê? Limite. Mas é a mesma coisa. Na prática, é a mesma coisa. Bora ver com quem Quixadá
faz limite. Eu vou deixar só o mapa aí para você. E aí a gente vai destacar aqui no mapa o nosso município de Quixadá. Tá aqui, Quixadá. Que inclusive, nos blocos anteriores nós vimos, né? Faz parte daquela região de planejamento chamada Sertão Central. Pois agora vamos lá. Olhando para o mapa, eu vou procurar apenas os municípios que estão coladinhos com Quixadá. Eu vou começar por Itapiúna, ó. Itapiúna, ó. Vou pintar só uma bolinha azul. Uma curiosidade, né? Curiosidade que acaba sendo também importante em todo o mapa. Você vê o nome do município, você vê uma bolinha, né? Pintada aí, né? Exatamente, eu pintei mesmo em cima dela aí de Itapiúna, né? Essa bolinha, ela representa a sede, tá? Onde fica a sede do município. Então, nós temos aí Itapiúna. Itapiúna faz limite com Quixadá? Faz aqui, né, ó? Aqui, né? Tá vendo, ó? Detalhe, as bancas gostam de perguntar, além do nome do município, se esse município fica ao norte, acima, ao sul, abaixo, a leste, que seria à direita no mapa, no caso, à direita, você olhando, teria que apontar para cá, né? E ou a oeste, que seria à esquerda no mapa. Então, vou botar bem aqui, Itapiúna faz limite com Quixadá? Faz, estou vendo aí. Aí você pega e vai abrir um parênteses e vai botar ao norte. Ao norte de quem? De Quixadá. O referencial tem que ser sempre Quixadá. Beleza? Aí agora eu estou vendo bem aqui, vou até trocar a cor do pincel. Choró, ó o município de Choró aqui. Choró faz limite bem aqui em cima, tá vendo, ó, com Quixadá, ó. Tá vendo? E todo esse limite aqui que eu tô pintando, né, ó, que eu tô destacando, né, ó, Choró. Choró. Então eu vou anotar agora aqui, ó, Choró. Choró. Esse pedacinho lá em cima é ao norte de Quixadá. E essa parte maior, coladinha, Choró com Quixadá, é o quê? É a oeste de Quixadá. Vou botar uma barra e vou botar a oeste de Quixadá. Bora para outro. Vou trocar aqui a cor do pincel. Eu tô vendo agora Quixeramobim. Aqui, ó, Quixeramobim. E tá aqui todo o limite de Quixeramobim, ó, com Quixadá, ó. Ó. Até aqui é a oeste. Agora, essa parte aqui de baixo, ó, do limite Quixeramobim com Quixadá, é ao sul de Quixadá. Então, eu vou botar Quixeramobim, Quixeramobim, e aqui eu vou botar a oeste e ao sul de Quixadá. Show de bola? Show de bola. Agora, eu estou vendo aqui, estou trocando as cores dos pincéis para a gente, né, diferenciar os municípios. Banabuiú, ou Banabuiú, aqui Banabuiú, bem aqui, ó. Olha o tamanhozão do limite aqui, ó, de Quixadá com Banabuiú. Eita, pílula, aí, ó, olha, ó. Esse pedaço aqui, ó, esse limite é ao sul. Mas esse aqui, ó, esse aqui é a leste, ó. Esse aqui é a leste. Aqui nós temos ao sul. Então eu boto aqui Banabuiú, aí eu abro um parênteses e boto ao sul barra a leste. A leste. Bora. Tá terminando. Eu tô vendo agora aqui Morada Nova, ó. Não, vamos logo para Ibicuitinga. Ibicuitinga. Eu tô vendo bem aqui Ibicuitinga, ó. Aqui, ó. Faz ou não faz? Ibicuitinga, faz. Ibicuitinga.
e é a leste. A leste. Eu tô vendo Ibaretama, bem aqui, ó. Aqui é ao norte, ó. E aqui, ou melhor, aqui, Ibaretama, tá? É a leste. E bem aqui, ó, que eu vou começar a pintar aqui agora, ó, é ao norte, ó. Tá? Mas, enfim, o importante é você saber. Ibaretama fica ao norte, aí, barra, a leste. E faltou bem aqui, Morada Nova. Bem aqui, ó, Morada Nova, ó. A leste de Quixadá. E adivinha por quê? Morada Nova. Vou botar a leste. Dá para ver? Dá. Sai do meio, professor. Tá, ó. Adivinha por que eu deixei Morada Nova por último? Só para tu perceber que Morada Nova, de todos os municípios que fazem limites, né, com o Quixadá, é o único, ó, que é Morada Nova. Ó. Comeu aqui um pouquinho o nome do município, mas é Morada Nova, tá? É o único que não pertence à região de planejamento do Sertão Central, né? Sertão Central são essas que estão de amarelo. Morada Nova não pertence à região de planejamento do Sertão Central, mas faz limite com Quixadá. Então nós temos aí, bora, para encerrar aqui o assunto, Itapiúna ao norte, Choró ao norte e a oeste, Quixeramobim a oeste e ao sul, Banabuiú ao sul e a leste, Ibicuitinga a leste, Ibaretama ao norte e a leste, e Morada Nova a leste. Morreu, tá aí os municípios com quem Quixadá faz limite. Show de bola? Show de bola. Bora pra cima. Vou apagar, tá? Bate um printzinho aí, bate. Que eu vou apagar. Apaguei. Agora, pega papel e caneta para fazer umas anotações que as bancas dão maior valor cobrar em prova sobre os municípios, ó. Por exemplo, área territorial. Área territorial. Aqui nós temos um pequeno probleminha, porque o IBGE traz uma área, a Prefeitura Municipal de Quixadá traz outra e o IPES traz outra. Só que eu vou lhe dar as três. É uma diferença pequena de uma para outra. Agora, eu disse assim, a gente tem um probleminha, mas na realidade o problema é da banca, né? A banca que for elaborar uma prova e quiser cobrar sobre a área do município, ela que lute. Ela que diga no enunciado, de acordo com o IBGE, ou de acordo com o IPES, ou de acordo com os dados da Prefeitura Municipal. Ela que tem que dizer de onde é. 99% das vezes, quando tratam esse assunto, é de acordo com os dados do IBGE, tá? Pois vamos lá, de acordo com o IBGE, Quixadá tem 2020,587 quilômetros quadrados. 2020 quilômetros, 587. 2020 quilômetros e meio, mais ou menos, tá? E segundo o IBGE, essa área é a 15ª maior área do Ceará. Agora, se eu pegar só os municípios que pertencem à região de planejamento do Sertão Central, que são esses que estão pintados de amarelo e que a gente já viu tantas vezes aqui nos blocos anteriores, tá? Se eu pegar só os municípios do Sertão Central, que ao todo, né, são 13 municípios na região de planejamento onde fica Quixadá, essa área de Quixadá é a terceira maior do Sertão Central. Beleza. Só que esse número aí, 2020,5 ou 587, é o IBGE, né? Se você for no site
da Prefeitura Municipal de Quixadá tem uma pequena diferença. Lá eles botam 2019,834 quilômetros quadrados. Estou colocando só para tu ver que tem uma pequena diferença, tá? Já o IPES, que é o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, ele diz que é 2019,00, fechado, 2019,0 quilômetros quadrados. Detalhe, se a banca te pedir o número exato, porque a maioria das vezes a banca costuma pedir a colocação, né? Que é isso aqui, ó. 15º maior território do Ceará, dentre os 184, né, municípios do Ceará, e o terceiro maior da região do Sertão Central, que são 13 municípios. Se ela perguntar qual a área, geralmente a banca ela vai usar o termo aproximadamente. Então, ela descarta o que vem depois da vírgula. Então, se ela botar, de acordo com o IBGE, a área de Quixadá é de aproximadamente 2020 quilômetros quadrados. De acordo com a prefeitura, seria 2019, de acordo com o IPES, 2019 quilômetros quadrados. Show de bola? Show de bola. Bate um printzinho aí, e outra informação que as bancas dão maior valor. Vou apagar, tá? Vou apagar. Acreditem, uma coisa que as bancas gostam muito de cobrar, distância para a capital do estado. E professor, as bancas... Não, gostei não, tá não, muito feia a maneira como eu escrevi. Vou botar direitinho aqui. Distância para a capital do estado. Pode acreditar, as bancas gostam muito de cobrar essa besteira. A distância de Quixadá, distância rodoviária, tá? De Quixadá a Fortaleza, segundo o IPES, 163,572 quilômetros. Só que no site da prefeitura, eles colocam 167 quilômetros, a distância rodoviária entre Fortaleza e Quixadá, ou Quixadá-Fortaleza. Beleza? Show de bola? Show de bola. Bate o printzinho aí e agora te prepara para uma das coisas que as bancas, qualquer que seja a banca, professor, deixa eu bater o printzinho ali, que não bati não, vai, bate. O tempo que eu dou um golezinho aqui. Uma goladazinha no meu. É porque eu mostro isso aqui às vezes, a galera fica me acusando. Eita, olha o professor. Não é o que tu tá pensando não, tá? Que é um bom e velho energético, viu? Te prepara agora para uma das coisas que as bancas mais gostam de cobrar sobre conhecimentos do município. População. Pega aí a tua caneta para fazer anotações de alguns números, alguns dados sobre a população do município de Quixadá, tá? E aí eu tenho que ir lá para o censo 2022. O último censo, né? A última contagem realizada pelo IBGE da população brasileira, da população dos municípios, foi feita em 2022. De acordo com o IBGE, a população de Quixadá é de 84.168 habitantes. 84.168 habitantes. Detalhe, o IBGE, ele afirma, tá, que essa população é a 10ª maior do Ceará. O Ceará tem 184 municípios. Quixadá possui a 10ª maior. Se eu pegar só os municípios
da região de planejamento chamada de Sertão Central, que são 13 municípios que pertencem a essa região. Essa população de Quixadá é a maior. É a maior população do Sertão Central. Do Sertão Central, tá? Outra coisa, o IPES, que é o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, diz que essa população aqui de Quixadá, ó, ela representa 0,96% do total do Ceará. Como assim? Aqui seria população relativa, né? Vou ajeitar aqui. 0,96%. Esses 84.168, dentro do universo da população cearense, representa 0,96%. Ou seja, não é 1%. A população de Quixadá não chega a ser 1%. Apesar de ser uma população expressiva, né? 84.168 habitantes. Show? Bora pra cima. Se eu voltar no tempo, antes do censo de 2022, o IBGE havia realizado outro censo em 2010. Dificilmente a banca vai te cobrar a população de Quixadá lá em 2010, porque o censo atualizado é de 2022. No entanto, fique esperto. As bancas gostam muito de perguntar assim, de 2010 para 2022, ou seja, de um censo para o outro. A população do município aumentou ou diminuiu? Aí você vai ter que saber, pois esse número aqui, ó, 84.168 habitantes, representa um aumento de 4,4% em comparação ao censo anterior. Você pega e diz assim, de 2010 para 2022, a população de Quixadá teve um crescimento, apresentou um crescimento de 4,4%. Show de bola? Show de bola. Mais uma coisinha. Desse total de 84.168 habitantes, aí aqui tu tem que saber, ó, 62.899 residem na área urbana da cidade, do município. E 21.269 na área rural. Só que tem que decorar esses números. Procure lembrar, pelo menos, da informação, né, da conclusão, que a população urbana supera a população rural. Isso aí você tem que lembrar. Da mesma forma também, ó, população masculina e população feminina. Desses 84.168 habitantes, 40.923 se declararam homens e 43.245 se declararam mulheres. Portanto, tem mais mulher do que homem. Oh, coisa boa. Não é não? É. Bora pra cima? Então, você guarda a conclusão. Qual é a conclusão que eu tiro desse número aqui, desses dados? Que a população feminina supera em números a população masculina. Show de bola? Show de bola. Outra coisa, ó. Essa população que você está vendo bem aqui é a população recenseada, né? A população feita através do censo. No Brasil, você deve saber que no Brasil o censo ele é realizado pelo IBGE a cada 10 anos. Só teve aqui essa diferença de 12 anos, você deve lembrar por quê, né? O censo tinha sido em 2010, aí o próximo censo deveria ter sido em 2020, né? Mas não foi exatamente em 2020 que nós mergulhamos na pandemia, né, da Covid-19. Eu lembro que foi exatamente de 11 de março de 2020
que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, anunciou que o mundo estava, né, aí vivendo a pandemia de Covid-19. E aí o IBGE não realizou o censo em 2020, mas ele é realizado a cada 10 anos. Eu lembro até que o IBGE adiou o censo para 2021. Não foi nem para 2022, foi para 2021. Mas quando chegou em 2021, o IBGE alegou falta de recurso. Aí empurrou um pouquinho mais adiante. E aí o censo foi realizado em 2022. Mas via de regra, né, o censo no Brasil ele é realizado a cada 10 anos. No entanto, todo ano, o IBGE divulga uma população estimada. Estimada. Como assim? Não é a realização de um censo. Ele estima, ele tem lá uma metodologia que permite que seja divulgado todo ano a população estimada de cada município. E nós temos uma população estimada do município de Quixadá para o ano de 2025, tá? E aí você vai ter que anotar. De acordo com o IBGE, a população estimada 2025 de Quixadá é 88.846 habitantes. Show de bola? Show de bola. E uma última informação, antes de eu encerrar esse bloquinho aqui. Uma última informação. Densidade demográfica. Densidade demográfica. O que é... Vou botar bem aqui, ó. Densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Densidade demográfica é quando eu pego o número de habitantes de um município e divido pela área, pela extensão territorial. Eu tenho o número de habitantes, de acordo com o censo 2022, tenho. Eu tenho a área, tenho. Quando eu divido o número de habitantes pela área, eu tenho um resultado que a gente chama de densidade demográfica. No caso de Quixadá, o resultado dá 41,66. Aí a gente fala assim, a densidade demográfica de Quixadá é de 41,66 habitantes por quilômetro quadrado. Guarde isso, tá? E de acordo com o IBGE, essa densidade demográfica de Quixadá é a 86ª maior do Ceará. Maior do Ceará. E se eu pegar só os municípios da região de planejamento do Sertão Central, é a maior. É a maior densidade demográfica do Sertão Central. Sertão vai caber aqui, nesse cantinho aqui, tá? Vai ter que caber. Central. Tá aí. Como dizia a vovó, cabeu. Coube, né? Deixa eu aumentar a tela aqui, ó. Show de bola? Show de bola. Então, bata um printzinho dessa tela. Bateu? Bateu. E eu volto já para o próximo bloco, tá? O próximo bloco da nossa disciplina Conhecimento sobre o município de Quixadá. Cheiro do lavor, tchau! Mas você que está me assistindo ao vivo, nesse ao vivaço de hoje, pela Tribo Concurso, não vai embora não, que a gente vai começar mais um bloquinho, tá? Que vai estar lá na nossa plataforma Tribo Concurso, tá? Você vai degustar mais um bloquinho que nós vamos iniciar a gravação já já. Antes disso, deixa eu só te dar um recadinho, ó. Deixa eu só te mostrar aqui uma coisa. Show de bola. Se você ainda não é um aluno da plataforma Tribo Concurso, se você ainda não adquiriu, ainda não tem acesso ao curso preparatório para a Guarda Municipal de Quixadá, concurso da Guarda Municipal de Quixadá, completo, 100% atualizado, com uma equipe de professores pancada, um materialzinho em PDF bem bonitinho para você, com toda a qualidade Tribo Concurso. Ó, como é que faz para adquirir, bebê? Aponta aí a câmera do teu celular para esse QR Codezinho aí, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Tá aqui, ó. Rapaz, que agora eu acertei.
Sou doido para acertar isso aqui na televisão, ó. Acertei. E fala com a galera Tribo Concurso, que está te esperando para te atender divinamente bem, para tirar todas as tuas dúvidas, para tu poder adquirir esse e muitos outros cursos online 100% atualizados, com uma equipe de professores que dispensa comentários, beleza? E a disciplina Conhecimentos sobre o município de Quixadá está sendo ministrada por mim nesse ritmo que você está me acompanhando hoje, nessa pegada, com essa maneira leve, didática, e só não aprende se não quiser, bebê. Esquece disso não. Com Tiziano Lavô, tu aprende sem sentir dor. Então bora pra cima. Vou começar agora a gravação de mais um blocozinho, tá? Que você vai ter a oportunidade de acompanhar. Vou sumir aqui, vai, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code, para tu falar com a galera que tá te esperando para te atender pela Tribo Concurso. E a gente vai começar mais um bloquinho da nossa disciplina Conhecimentos sobre o município de Quixadá. Cheiro do Lavô. Volto já. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Vamos que vamos pra cima de Quixadá, com Tiziano Lavô, a seu dispor. Agora, a gente vai resolver umas questõezinhas da disciplina Conhecimentos sobre o município de Quixadá, tá? Questões cujos seus assuntos constam no bloco 1, no bloco 2 e no bloco 3, que nós já vimos. Beleza? Bora pra cima? Bora pra cima. Tá aí, ó. Dá uma olhadinha. Conhecimentos sobre o município de Quixadá, resolução de algumas questões. Bora praticar. A primeira questão diz o seguinte: o gentílico é a palavra usada para identificar a naturalidade das pessoas de uma mesma localidade, seja município, estado, região ou país. No caso de Quixadá, o gentílico usado para designar quem lá nasce é, olha só, essa questão, por mais que pareça ser tola, tá? Ela aparece mais do que o que a gente pensa em provas de conhecimentos sobre os municípios. As bancas dão o maior valor perguntar o gentílico do município. Tu não vai perder uma questão besta dessa não, tá? Show de bola? Gentílico, né? É como se fosse aquela classe de palavras que a gente aprende nas aulas de língua portuguesa. Adjetivo pátrio, né? Quem nasce no Brasil, brasileiro. Quem nasce no Peru, peruano. Não é assim? Quando a gente fala de município, a gente costuma usar o termo gentílico. E como eu disse, por mais que possa parecer uma questão tola, as bancas colocam palavras muito parecidas. Por exemplo, a resposta dessa questão aí, quem nasce em Quixadá, quixadaense, com S no final, ó, quixadaense, B de bola, quixadaense. Mas olha as outras opções, como a pessoa que nunca ouviu falar, a pessoa que não sabe nem por onde é que vai, ela se perde todinha. Olha o que é que diz no item A, quixadapolitano. Eu não acharia absurdo nenhum se o gentílico de Quixadá fosse esse. Pior ainda é esse item C, ó, que bota com Z, ó, quixadaense. Eu não acho absurdo nenhum. E o item D, quixadareano, tá?
Então, perceba, quem nunca ouviu falar isso, pode ter certeza, se perde todinho. E qualquer opção dessa aí caberia como opção correta. Então, não vamos perder uma questão numa prova por causa dessa besteira não, tá? Então, o gentílico de quixadaense. Show de bola? Show de bola. Bora pra cima. Outra questão que pode parecer tola, mas é muito comum na disciplina Conhecimentos sobre o Município, que diz respeito ao topônimo, ou toponímia, né? O que é topônimo? Quando perguntam qual o topônimo do município Quixadá, está perguntando apenas de onde vem essa palavra Quixadá. O que significa essa palavra Quixadá? Por que Quixadá se chama Quixadá? Eu gosto muito de usar o exemplo de Fortaleza, né? Por que Fortaleza, capital do Ceará, se chama Fortaleza? Porque nasceu ao redor de uma fortaleza, um forte, né? Uma edificação militar. Ponto. Aí, qual o topônimo de Quixadá? Por que Quixadá se chama Quixadá? Ponto. Toponímia consiste no estudo linguístico e histórico da origem dos nomes de lugares. A toponímia do nome Quixadá consiste em outro assunto, assim como o gentílico, que quem nunca ouviu falar, e eu não vou correr o risco de passar batido nisso, eu não correria o risco de, nas nossas videoaulas, não falar do gentílico nem do topônimo do município. Por quê? Porque sempre está pintando, e aí tu perde uma questão por causa de uma tolice, tá? Sempre que fala de gentílico e de topônimo, quem nunca ouviu falar, qualquer um desses itens aí poderia ser a resposta. Então, de onde vem o termo Quixadá? Quixadá se refere a uma tribo indígena que ocupava aquele território antes mesmo da chegada dos colonizadores, a tribo dos Quixadás. Existem algumas fontes que você encontra o termo escrito assim, ó, Quixarás. Quixarás. Tem algumas também que você encontra Quixaras, sem o acento aqui no A, ó, Quixarás ou Quixaras. Beleza? Então, item A, ó, denominação de uma tribo indígena, tribo Quixadá, ou tribo dos Quixadás, ou Quixarás, ou Quixaras. Olha as outras aí, ó. Eu confesso para você, se eu nunca ouvisse falar, tivesse ouvido falar sobre isso, olha o item B, serra em forma de galinha. Nós, inclusive, falaremos mais adiante do relevo, né, de Quixadá. Quixadá é conhecida como terra dos monólitos, são exatamente aquelas formações rochosas que muitas delas acabam assumindo formas de alguma coisa, como é a famosa pedra da galinha choca. Se eu nunca tivesse ouvido falar que Quixadá é o nome de uma tribo indígena, eu marcaria o B, serra em forma de galinha. Se bem que o C também poderia, olha aí, terra dos monólitos, vai que Quixadá significa isso, mas não é não, tá? E o D, serra da galinha choca. Dá ou não dá pro cabo se perder todinho na questão dessa? Uma questão tola dessa, simples dessa? Dá. Portanto, o termo Quixadá vem do nome de uma tribo indígena. Bate o teu printzinho aí, bora para a questãozinha de número 3. Questãozinha também simples, mas chata, porque exige um decoreba, tá? Preste bem atenção. Nos nossos blocos anteriores, nosso bloco 1, no nosso bloco 2, nós falamos aqui o seguinte, que de 1989 até 2017, o IBGE dividia o território de Quixadá em 7 áreas, chamadas de mesorregiões. E cada mesorregião tem um nome. Só que cada mesorregião era também dividida em áreas menores, chamadas de microrregião. E aí, eu disse a você, você tem que saber o nome da mesorregião
região onde se encontra Quixadá e o nome da micro-região onde se encontra Quixadá. E é só o que a questão quer de você. Decoreba puro. A mesorregião onde se encontra Quixadá era chamada de mesorregião dos sertões cearenses. Aí dentro dessa mesorregião nós tínhamos uma micro-região chamada micro-região sertão de Quixeramobim. Quixeramobim. Ponto. Então a resposta, ele quer o quê? O município de Quixadá, Ceará, fica localizado respectivamente na mesorregião. Então tem que ser sertões cearenses e micro-região tem que ser sertão de Quixeramobim, item D de dia. Agora tu percebeu que eu usei o verbo no pretérito, né? Eu disse assim, o IBGE dividia o Ceará em mesorregiões. E as mesorregiões eram divididas, por que eu botei era? Verbo no passado, no pretérito. Porque bem aqui, ó, eu digo, ó, essa divisão feita pelo IBGE foi até 2017. Nos nossos blocos, se eu não estiver enganado, no nosso bloco 2, eu te mostro que a partir de 2017, o IBGE mudou essa divisão. O Ceará, ao invés de ser dividido em mesorregiões, passou a ser dividido em regiões geográficas, vou botar assim, abreviadinho, ó, regiões geográficas intermediárias. Ao todo são 6. Antes eram 7 mesorregiões. A partir de 2017 passam a ser 6 regiões geográficas intermediárias. E cada região geográfica intermediária passa a ser dividida, o nome não é mais micro-regiões. Agora a gente vai chamar de regiões geográficas imediatas. E aí, eu vou logo lhe adiantando aqui, sabe por quê? Porque olha só a próxima questão que eu vou te mostrar, ó. Olha só, é exatamente perguntando o nome da região geográfica intermediária e da região geográfica imediata, tá? Aqui eu te mostro o quadro com as mesorregiões do Ceará, que eu disse que eram 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 não, 7, perdão. 6 vão ser as regiões geográficas intermediárias. 7, ó. E qual é a mesorregião que eu acabei de te mostrar aqui na questão, ó, onde está Quixadá? Sertões cearenses. Está aqui ela, ó. Sertões cearenses. E ela se divide, ó, aqui são as micro-regiões, ó. A mesorregião dos sertões cearenses, ó, se divide em 1, 2, 3, 4 micro-regiões. Como é o nome da micro-região que eu te mostrei aqui na questão onde está Quixadá, ó? Sertão de Quixeramobim, ó. Ó, sertão cearense, sertões cearenses é a mesorregião. Sertão de Quixeramobim é a micro-região. Resposta dessa questão 3, beleza, D. Aí olha só o que é que ele vai pedir na questão 4. Ele vai pedir isso aqui, ó, na questão 4. Ele vai pedir o nome da região geográfica intermediária e o nome da região geográfica imediata, onde está Quixadá, ó, na questão 4, ó. Bora lá, lê comigo. Sai do meio. O município de Quixadá fica localizado respectivamente. Lembrando que, como ele vai falar aqui agora, ó, todos os itens, ele vai falar, ó, região geográfica intermediária, região geográfica imediata, não é? Essa classificação, ela é adotada pelo IBGE a partir
de 2017. Antes de 2017, a classificação era essa aí, né? Ó, em mesorregião, ó, e microrregião. E muitas pessoas me perguntam, professor, por que você ainda fala dessa classificação em mesorregiões e microrregiões se o IBGE não adota mais? Ele adota outra a partir de 2017, porque as bancas ainda cobram. Cobram. Inclusive, é uma coisa interessante, que se você entrar nos sites das prefeituras municipais, você vai ver que lá ainda consta a informação em qual mesorregião e em qual microrregião fica o município. Então, tu tem que saber sim. Dá uma limpada aqui. Tu tem que saber o nome da microrregião e da mesorregião, sim. Por mais que a partir de 2017 tenha mudado. A partir de 2017, como é? Região geográfica intermediária e região geográfica imediata. É o que a questão de número 4 quer. Ó. A partir de 2017. Como é o nome da região geográfica intermediária e da região geográfica intermediária onde fica Quixadá. Eu vou te mostrar aqui, ó, o quadro com as 6 regiões geográficas intermediárias. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E elas se dividem em regiões geográficas imediatas. A região geográfica intermediária onde fica Quixadá se chama Quixadá. E eu te peço, por favor, essa palavra Quixadá que você está vendo aqui não é a cidade de Quixadá. Essa palavra Quixadá que você está vendo aí é o nome de uma região geográfica intermediária, chamada Quixadá. Claro, se o nome é Quixadá, é porque com certeza a cidade de Quixadá é a principal. Mas olha bem aqui o número de municípios que tem nela, ó, nessa região geográfica intermediária chamada Quixadá. Tem 31 municípios. Agora, em quantas regiões geográficas imediatas, ó, essa região geográfica intermediária de Quixadá se divide? 1, 2, 3. E tem uma que se chama exatamente Quixadá. Então, é repetido o nome, ó. Onde fica Quixadá? A partir de 2017, na região geográfica intermediária chamada Quixadá e na região geográfica imediata que também se chama Quixadá. E bem aqui, ó, na ponta direita, aqui, ó, número de municípios de cada região geográfica imediata. Essa região geográfica imediata de Quixadá tem quantos municípios? 11. Tá aqui os 11, ó. Só da região geográfica imediata chamada Quixadá. Tá aí os 11 municípios. E um deles, claro, é o município de Quixadá. E é claro também que se o nome dessa região geográfica imediata é Quixadá, claro, a principal cidade dessa região geográfica imediata é Quixadá. Então, bora voltar para a questão. A questão quer o nome da região geográfica intermediária e da região geográfica imediata, onde fica o município de Quixadá. Região geográfica intermediária de Quixadá, região geográfica imediata de Quixadá. A resposta da questão, item A, de Quixadá. Não, Quixadá é com Q, né? Mas rimou. Show de bola? Show de bola. Deixa eu abrir a questão aí para tu. E deixa eu te mostrar o quadro com as regiões geográficas intermediárias e as suas respectivas regiões geográficas imediatas. Para tu bater um printzinho. Bateu? Bateu. Agora, vou te lembrar uma coisa que foi dita no nosso bloco 2. Se eu não estiver enganado, foi o bloco 2. Eu vou voltar aqui
na questão 3. Olha só. Essas duas classificações que você está vendo aqui são feitas pelo IBGE. São feitas pelo IBGE. Beleza. E o IBGE, ele atua no Brasil todo, não é? Ele é federal, não é? Pois todos os estados passaram por essa divisão aqui. Todos os estados, de 1989 a 2017, eram divididos em mesorregiões e microrregiões. Claro que a quantidade e os nomes de cada uma variava de estado para estado. E a partir de 2017, todos os estados passaram a ser divididos pelo IBGE em regiões geográficas intermediárias e regiões geográficas imediatas. A quantidade e os nomes variam de estado para estado. No caso do estado do Ceará, tá aqui, né? Essas são as regiões geográficas intermediárias e regiões geográficas imediatas. Beleza. O que você tem que tomar cuidado agora é o seguinte, né? Ó. Em 2015, o governo do estado do Ceará, e aí não tem mais nada a ver com o IBGE, o governo do estado do Ceará pegou o território cearense e dividiu em 14 áreas chamadas de regiões de planejamento. Isso não tem nada a ver com mesorregião, microrregião, nada a ver. Nem com região geográfica intermediária, nem com região geográfica imediata. Nada a ver. Isso aqui é uma divisão feita pelo governo do Ceará. Não é uma divisão feita pelo IBGE. É uma classificação só nossa, do estado do Ceará. Pegaram o território do Ceará e dividiram em 14 áreas chamadas de regiões de planejamento. E você também precisa saber como é o nome da região de planejamento onde fica o município de Quixadá. E eu lembro, que eu acho que foi no bloco 2, se eu não estiver enganado, eu te mostrei, ó, é o assunto da questão 5, por isso que eu tô falando. Ó, tá aí, ó, deixa eu abrir para tu ver, ó. Ó, é uma divisão feita pelo governo do Ceará em 14 regiões de planejamento. E uma delas está aqui, ó. Se chama Sertão Central. É essa de amarela aqui, né, ó. São 13 municípios. Tá aqui, ó. Quixadá, tá aqui, nossa querida Quixadá. Show? Inclusive, nós resolvemos questões? Não. No bloco anterior, eu mostrei para você os municípios, não foi resolvendo questão não, né? Foi teoria mesmo, né? Eu mostrei para você os municípios com quem Quixadá faz limite, não mostrei? E eu disse que Quixadá fica numa região de planejamento, lembra? Chamada o quê? Sertão, ó, Central. Essa classificação é uma classificação adotada pelo governo do Ceará em 2015. Não tem nada a ver com aquelas outras duas do IBGE, não. Show de bola? Show de bola. Então, tá aí a questão 5. Ele vai explicar, né, na questão 5, no enunciado, que os 184 municípios do estado do Ceará estão organizados de acordo com características socioeconômicas, geoambientais e culturais, ó, em regiões de planejamento. São quantas regiões de planejamento? Ó, 14. Segundo a Secretaria do Planejamento e Gestão do Governo do Estado do Ceará, uma secretaria chamada CEPLAG, que faz essa separação em 14 regiões de planejamento. A divisão permite as atividades de monitoramento e implementação de políticas públicas estaduais. Pronto, ele quer só saber agora o nome, ó. O município de Quixadá fica localizado na região de planejamento do Sertão Central.
Item C de cururu, sapo bem grandão. Ao todo, né, nessa região do Sertão Central, que é essa que tá de amarelo, aqui, né, são 13 municípios. Tá aí, ó, tá? Se bem que eu cortei aí, cortou a imagem, não dá para ver os 13 não, mas não interessa, só me interessa saber Quixadá. Aqui, ó, Quixadá fica na região de planejamento do Sertão Central. Show de bola? Show de bola. Aproveita e me dá o gabarito da questão 6, que pergunta, questão manjada, 99% das provas de disciplina Conhecimento sobre o Município vai te perguntar com quais ou com quantos municípios aquele município faz limite. Tem ponto de correr, não. E aqui, olhando para o mapa, eu vejo que Quixadá faz limite, bora lá, com Itapiúna ao norte, vou riscar em cima do nome não, né? Vou botar só uma bolinha, ó. Itapiúna ao norte de Quixadá, Choró, bem aqui, ao norte e a oeste, Quixeramobim, a oeste e ao sul, Banabuiú, bem aqui, Banabuiú ao sul e a leste, Ibicuitinga, bem aqui a leste, Ibaretama, bem aqui ao norte e a leste, e Morada Nova, tá cortando aqui, mas aqui é Morada Nova, tá? A leste. Morada Nova, né? Que a propósito, olha aí, ó, é o único município que faz limite com Quixadá e que não pertence à região de planejamento Sertão Central. Morada Nova pertence, né, ó, a essa região laranja que é Vale do Jaguaribe. Beleza? Mas ele quer na questão só com quem Quixadá faz limite. Item A, Pacuti, faz não, né, bebê? Pacuti faz não. Itapiúna também não faz mesmo, tá? O item B, faz com Banabuiú? Faz, mas não faz com Palhano. Item C, Ibaretama, faz com Ibaretama, mas com Capistrano não faz não. Olha lá de novo a imagem, ó, só tu olhar aí, ó, tá? Sobrou o item D, é a resposta da questão, Choró, bem aqui, Choró, né? E Ibicuitinga, né? O item D, e Ibicuitinga tá aqui, ó. Show de bola? Show de bola, item D de dia, não D de noite. Bora pra cima? Bora pra cima. E pra gente encerrar, questão 7. De acordo com os dados do IBGE, e em relação ao tamanho da sua área territorial, o município de Quixadá, bora lá. Aqui a questão nem está perguntando qual é a área do município de Quixadá, mas eu já te disse essa área de acordo com o IBGE, 2.020,587 quilômetros quadrados. E tu lembra eu dizendo para você aqui que as bancas gostam muito de perguntar, esse município é o maior, é o segundo maior, é o terceiro maior, é o quarto maior no estado do Ceará. Só que no caso aqui, a questão não está perguntando no estado. Ela está perguntando na região de planejamento. Ó. Todos os itens, ó. Região de planejamento, região de planejamento, região de planejamento. Qual é a região de planejamento a qual Quixadá pertence? Região de planejamento, Sertão Central, né? Ó, Sertão Central. Essa aqui, região de planejamento do Sertão Central. Essa que está de amarelo aqui. São quantos municípios? São 13, pois o território de Quixadá é simplesmente o terceiro maior. Item C de Cururu. É o terceiro maior da região de planejamento a qual pertence, chamada de Sertão Central. Show de bola? Show de bola. Bate um printzinho aí da última questão desse bloquinho. Bateu? Bateu? Pois eu volto já. Cheiro do lavor. Mas você que está me acompanhando nesse alvivaço de hoje, nós vimos aí 2 bloquinhos que estarão na plataforma Tribo Concurso
no nosso curso online preparatório para concurso de Quixadá. Beleza? Se você ainda não adquiriu, se você ainda não conhece, tá? Não é aluno da plataforma Tribo Concurso, vou te mostrar aqui, ó, o que é que tu faz para adquirir. Bem facinho, aponta aí a câmera do teu celular para esse, rapaz, primeira vez que eu acerto mesmo em riba, olha, para esse QR Code, fala com a galera Tribo Concurso para adquirir o que tem de melhor, de mais atualizado na tua preparação, para a tua preparação no concurso de Quixadá, beleza? E agora é um K, é um B, é um osse. Acabou-se. Cheiro do lavor e até a próxima. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!